Também em questão de investidores. Esse edifício, as salas, apartamentos, têm um valor de aluguel ou de revenda mais elevado, e são mais rápidos, redução do impacto ambiental. Tem a questão das linhas de financiamento, por exemplo, o Banco Mundial tem uma linha de financiamento exclusiva para projetos que são sustentáveis, não necessariamente certificados. E a gente tem a parte do reconhecimento nacional e internacional, que você disse, não, o prédio tal é certificado, trabalha na empresa tal, acaba que, do jeito que a nossa sociedade está, e com o meio ambiente, né, as pessoas já têm outro olhar. Só alguns números, em São Paulo, por exemplo, 80% dos edifícios comerciais, todos eles são certificados. Não é que a gente tem que tender a obrigar a certificação não é obrigação, né? A gente tem que fazer um bom projeto de arquitetura, né? Boas diretrizes, e ele vem como consequência para poder chancelar, garantir, né? E evitar ou seja, que se façam ações que não são realmente sustentáveis, e parametrizar isso, né? Até que ponto eu vou instalar uma placa fotovoltaica ou mini aerogerador, o que é que ele vai alimentar, né? 1%, 2%, é 100% do edifício, né? Até quanto é interessante. Então, tudo isso tem parâmetros, né? A gente vai ver mais na frente na certificação, mas o mais interessante é que tem que se fazer um bom trabalho, né, no projeto, e a certificação ele vem como consequência e tem essas vantagens aí. Aqui é só falando um pouquinho do conceito do greenwash, que a gente já falou, só reforçando, né? São produtos, né, ou serviços, ou projetos, enfim, que se dizem sustentáveis e não são, né? Isso aí realmente a gente vê muito no mercado, devido a essa moda da sustentabilidade que não é moda, né? E é importante reforçar que nenhum sistema, o LEED ou o Aqua, eles não certificam produtos. O LEED ele vai certificar prédios e acreditar profissionais. E nem certifica empresas, né? Nem empresa, nem produto, porque tem muitos no mercado que tem lá, pode até pontuar pelas características, pela produção, material, tudo, mas ele não é acreditado. Isso é um exemplo assim muito claro do que seria o conceito do greenwashing. E tem selos imaginários, por exemplo, pessoal do concreto tem que ter o selo do ABCP, a gente tem o Inmetro aqui, tem o PSQ, BQPH, tem ferramentas para você certificar, né, para você garantir que aquele produto realmente está sendo vamos dizer, tem fundamento o que está sendo falado. Como a gente está nesse mercado há um bom tempo, já a gente sempre está acompanhando as notícias, os prédios que estão sendo certificados, né, os edifícios, e aí a gente vê muito, a construtora X foi certificada LEED, né, o escritório de arquitetura foi certificado LEED. Então, assim, não existe certificação de serviços, né, de produtos, de construtoras, incorporadoras. A certificação é do produto, ou seja, quero trabalhar a gestão da construtora, tudo bem, né, do escritório de arquitetura. Aí tem outros sistemas de certificação, né, tem o ISO 14001, enfim, que aí você certifica o sistema de gestão. O que acontece também, o que é interessante, é a gente trabalhar na gestão, porque a gente vê assim, às vezes tem escritórios ou construtoras que têm 30 projetos em prateleira, e um é verde, né? Então, o que é que adianta a fábrica ser cinza e sair um produto verde? A gente tem que pensar na forma de processos que estão sendo trabalhados, né, dentro dos escritórios de arquitetura, das construtoras, para que todos os projetos tenham essa mesma linha de raciocínio. Bom. Aqui só esse gráfico que mostra, por exemplo, como é o impacto, né, dos custos total do edifício ao longo da sua existência. Se a gente pensar desde o começo, desde a época da concepção dele, esse prédio vai ser sustentável, a gente consegue englobar mais estratégias com valor menor. Porque quanto mais tempo passa, é mais difícil a gente aplicar as estratégias sustentáveis, e o custo disso vai se tornando mais alto, o que faz que muitas pessoas, investidores, acabem desistindo. Então, te alerta isso, que é bom desde o começo, né? Bom, agora a gente vai partir um pouco mais, a aprofundar um pouco sobre cada certificação. A gente vai começar com a certificação LEED. É um selo americano, é um selo que quer dizer, né, liderança em ambiental e design ambiental, liderança em energia e design ambiental. Então ele tem esse foco bastante energético, né, como a Kátia comentou.
E ele é um sistema de pontuação, a gente vai ver aqui como é que funciona mais na frente. E aqui a gente tem uma evolução no Brasil, né? Desde 2007 tem um crescimento exponencial, como eu falei, dos empreendimentos. Aqui mesmo em Fortaleza, né, já tem cerca de 15 empreendimentos em fase de certificação, aí já tem mais de 900 no Brasil, então cresceu rapidamente aí nesses últimos anos. E aqui a gente tem também por estado, né, a gente já tem aqui 18 no Ceará, Alguns enfim, são confidenciais, né, que você tem essa opção de registrar, então também a gente trouxe alguns exemplos, mas nem todos a gente sabe quais são. Você vê que a maioria está no eixo aí no Rio, São Paulo, né? Os registros de certificação. Tem também os profissionais lead no mercado. Tem o profissional lead AP, o lead GA, que são profissionais, né, especialistas na área. E aqui a gente tem falando um pouquinho sobre o investimento. Quanto custa, né, ser sustentável? Isso aí é uma pergunta que todo mundo se depara, que sempre cai no custo. Então, o custo, a gente tem que pensar nesse ciclo todo aqui que a gente comentou aqui anteriormente. Quando a gente pensa só voltando aqui nesse slide, a gente às vezes faz aqui um investimento, um investimento aqui muitos só focam nessa fatia aqui, né, de 1 a 3 anos. Né, uma construção dura 2 anos. Então, o incorporador, o construtor, ele está focado nisso aí. Né, às vezes tem aquele empreendimento que vai ser construído para incorporar, para vender para o mercado, mas tem aquele empreendimento que vai ser construído para você operar, né, para você usar. Então, quando você vai usar e operar o edifício, às vezes os profissionais estão mais interessados numa boa eficiência, né? Quando o empreendimento está sendo construído para incorporar, para vender, ele faz qualquer coisa e passa para frente e não preocupa com a eficiência. E a eficiência hoje está em todos os produtos, né? Você compra um carro hoje, quer saber qual é a eficiência dele, né? Quantos quilômetros faz por litro. Então a eficiência nossa aqui é durante o uso da operação. O que é que o cliente quer saber? Ele está lá no stand de venda e quer saber quanto é o valor do condomínio, né? Realmente é o quantos quilômetros faz com litro. É o condomínio. E aí essa fase de uso da operação, é importante a gente entender que é uma fase muito grande que tem que ser pensado que esse investimento inicial que é feito, que não é que é mais caro, né? Não se gasta mais, você está investindo num produto que vai se tornar eficiente, e aí você tem que ampliar essa visão para entender esse custo. E quanto é que custa? Tem esse estudo aqui que foi realizado com os edifícios certificados LEED, e aí dependendo do nível da certificação, que a gente vai ver mais na frente, a gente pode ter um incremento, né, no orçamento de 0,5% até 7%, dependendo do nível. Né? Quanto mais ações você implementa no projeto e na construção, você vai ter um incremento, um investimento maior para a certificação. Então, o interessante é que quanto mais cedo tome as decisões, né, na fase de projeto, de concepção, a gente já comece a pensar nisso para poder tornar os investimentos mais barato. Bom, aqui a certificação LEED, o sistema de classificação dele está dividido em o LEED NC, que é New Construction, para novas construções, que é essa primeira categoria, e tem essa categoria também para escolas, né, que é o próprio INBEC, a nova sede do INBEC, a gente vai mostrar mais na frente um case. Do LEED NC, na verdade, você tem como desmembrar para, dependendo até da edificação, ter algumas opções, que a gente vai falar mais na frente. Bom, aí tem o LEED CI, que é para interiores comerciais. Tem a certificação Core and Shell. Qual que seria essa Core and Shell? Você certifica o núcleo e a fachada do edifício. Geralmente são edifícios residenciais, comerciais, ou seja, onde você não consegue interferir na unidade do cliente. Você vai fazer um projeto onde você se preocupa com toda a sustentabilidade do empreendimento, o cliente entra na unidade dele, ele faz o que quer. Então, realmente não tem como você interferir nessa unidade. Então, você certifica o quê? Todo o empreendimento menos as unidades, ou seja, o núcleo, as áreas comuns, né, e a fachada do empreendimento. É uma certificação geralmente utilizada para esse modelo. Depois tem a certificação LEED BOM, que é para edifícios existentes de operação e manutenção. O prédio já existe. Pode certificar? Pode. Você vai entrar no empreendimento, vai fazer um plano de ação, faz um retrofit, faz as alterações, e aí adapta todos os parâmetros da certificação e ele dentro do período de desempenho, você consegue fazer a certificação de um prédio existente. Tem o LEED for Homes, né, que é para casa, e tem também para desenvolvimento de bairros. O LEED for Homes, ele ainda não é aplicado no Brasil, porque ele foi desenvolvido,
exatamente para o tipo de construção americana, que eles têm um sistema muito diferente do nosso, onde já tudo é pré-moldado, já tudo chega pronto no local, a casa é montada em uma semana. Então, eles avaliam o processo daqueles materiais, transporte, mas não, por isso que ele não, até o momento, não consegue se aplicar no Brasil, que aqui acontece o contrário, né? A gente faz o projeto pela metade, chega lá na obra e vai resolvendo, né, as dúvidas que vão surgindo. O Lead NC, que é o New Construction, ele também serve para grandes reformas, né? Não só para uma nova construção, né? Você vai reformar dependendo do percentual de intervenções na fase de projeto no próprio empreendimento, nas instalações, na estrutura, tem um percentual, tem parâmetros, e aí se for muito grande, realmente uma grande reforma ele é considerado também NC. E aí a gente está falando um pouquinho de cada um, né? Como eu falei, o Core and Shell, certificar a envoltória do empreendimento, né? As áreas comuns, internamente o sistema de ar-condicionado, elevadores, utilizado por construtores e incorporadores que estão desenvolvendo o produto para uma posterior comercialização de suas salas, né? Garantindo o futuro usuário que suas instalações ofereçam todas as condições para a alta performance do empreendimento. Quem mora aqui em Fortaleza tem um empreendimento que foi certificado nessa categoria, né? Que é o LC Corporate. A gente vai falar mais na frente alguns cases aqui local, no Brasil e no mundo. No Core and Shell é mais específico, e você pode, como é um edifício que ele vai ser comercializado, ou seja, como que eu vou garantir para o meu cliente, né? Essas decisões de venda elas são tomadas antes, né? A gente não constrói, não incorpora, constrói Gente, tem cadeira aqui, se quiser pegar essa cadeira aqui. Tem uma aqui, tem duas aqui, se alguém quiser vir buscar. Bom, falando isso do Lead Core and Shell, ele também tem uma veia comercial bastante ampla, né? Então, essa questão da pré-certificação, ela foi desenvolvida tanto para garantir que o futuro usuário, né, ele vai ter a certeza que aquele prédio está sendo certificado, e uma forma do incorporador, do construtor, do proprietário também, ele ter um tipo de retorno. Bom, só reforçando, como eu falei, o Core and Shell, como ele vai ser comercializado, ou seja, o cliente ele tem que ter uma garantia que aquele edifício vai ser certificado, né? Então tem essa opção da pré-certificação, é a única certificação, o Core and Shell, que tem uma pré-certificação, ou seja, você determina na fase de projeto quais são as ações previstas na fase de projeto e na fase de obra que você pretende estabelecer naquele projeto, envia a documentação e você recebe a pré-certificação. Aí você vai acompanhando as etapas de projeto e no final da obra recebe o selo. Então, todos eles, a certificação é entregue só no final da construção, né? Certificação, agora pré-certificação não, apenas a categoria Core and Shell. E inclusive tem uma fase de operação assistida que esses prédios tiverem para ter aquela garantia, né, de que o que foi feito no projeto realmente foi construído, está rebatido na realidade. O Lead CI para interiores comerciais é interessante que ele complementa o Core and Shell, ou seja, tem um empreendimento. Teve um caso aqui em Fortaleza, que aí o cliente era americano, ele queria se instalar aqui no edifício comercial em Fortaleza, mas ele queria já um edifício certificado. Ou seja, ele queria alugar uma sala, né? Então ele nos procurou e queria saber quais são os edifícios que tinham essa certificação. Porque muitas empresas americanas já têm esse conhecimento, já está internalizado. Alguns países, alguns estados, né, nos Estados Unidos, já é uma obrigação, ou seja, como se fosse o BITS, né, para você morar, tem que ter a certificação LEED. Então é muito comum, você vai pela Califórnia, onde praticamente nasceu, né, todo esse processo. É muito comum você seguir esses parâmetros. Não só é uma obrigação, né, a gente vê que alguns estados também, aqui no Brasil, já estão adotando, algumas prefeituras, já estão adotando, não é uma obrigação, são benefícios de impostos, né? Dá algumas recomendações, tem o selo de Belo Horizonte, tem o selo também no Rio de Janeiro, da prefeitura, onde você dá entrada no projeto na prefeitura com essas estratégias sustentáveis estabelecidas por eles, e aí você tem benefício, né? Na velocidade de aprovação, enfim, alguns benefícios de impostos, de pagamento, e é isso que eu queria comentar. Então essa empresa veio para cá e queria se instalar,
e ela queria certificar a unidade dela também. Então essa é uma certificação interessante, que aí certifica o interior, ou seja, a unidade, a sala comercial ou a residência, né? Então ela complementa o Core and Shell. E aí tem o Lead ND, que eu falei sobre bairros, tem alguns bairros aqui no Brasil também, que a gente vai falar. E o Lead for Schools, que é específico para edifícios educacionais, né? Tem algumas preocupações, restrições, mais preocupado com a acústica da sala de aula, enfim. Cada certificação tem um direcionamento para cada tipologia de edificação. E, como eu falei também, o Lead AB, né? Para prédios existentes. Uma característica do Lead AB é que ele deve ser renovado, ele tem validade. A única certificação do LEED que vai ter validade de 5 anos. Então, ele tanto serve, ele pode ser para qualquer prédio que nunca foi sustentável, como para os próprios prédios LEED, né, que já nasceram certificados, mas na frente a pessoa pode, o empreendedor, incorporador, ele pode aplicar o LEED EB. O LEED EB é bem interessante, porque o interessante dessas certificações muitas delas têm uma visão bem ampla. Assim, a gente vai ver as categorias aqui, por exemplo, que é o próximo passo. Muita gente vê assim um aerogerador em cima do edifício, um edifício sustentável. Foi uma interessante ação que ele colocou, né? Implantou, foi bem legal, mas até que ponto ele focou só na eficiência energética? Será que é realmente eficientemente energético o edifício, né? Quanto que ele alimenta? Não sei nem se seria greenwash, mas é uma ação interessante que foi colocada. Mas aqui se limitou muito só à energia, né? E um elemento muito, talvez, pontual, que talvez não agregue muito para todo o edifício, né? Qual o percentual energético que alimenta, se é só área comum, né? Então, tem que pensar em outros macro temas, né? Que aí a certificação LEED pensa no espaço sustentável, na eficiência do uso da água, na energia e atmosfera, nos materiais e recursos, na qualidade ambiental interna, e inovações em processos e créditos regionais. Então, vocês observem aí que cada categoria dessa é um sistema de pontuação, ou seja, a gente tem aqui um total de 110 pontos, desses 110 pontos, onde 28 é de espaço, 10 é de eficiência da água, 37 energia. A gente vê que um percentual maior, né, dos 110 está focado em energia, e é um somatório. Eu tenho que conseguir todos? Não. Tem alguns itens que são pré-requisitos, obrigação, e outros que são sugestões, né? É um leque de opções que você vai escolhendo, vai adotando de acordo com o teu projeto e vai somando. Quanto mais ações você vai implantando, você vai aumentando o nível da certificação. O primeiro nível é a certificação básica, né? Certified, onde você tem só de 40 a 49 pontos. De 50 a 59 ele é prata, né, silver, depois ele de 60 a 79 é ouro, gold, e depois ele é platinum acima de 80. Então tem um leque de opções, de ações para você implantar no projeto. Algumas são obrigatórias, né, que tem que ser obrigatórias, ou seja, não tem como você fazer um edifício, por exemplo, onde todo o consumo energético ele está sendo gerado no local através de energias renováveis. Tudo bem, mas ele está dentro de uma área de proteção ambiental, né? É sustentável? Então, tem que se pensar, no mínimo, na legislação local, né? Nesses pré-requisitos, nessas obrigações que o projeto tem que seguir. Aqui, como eu falei anteriormente, são esses requisitos mínimos, né, do programa. São algumas obrigações antes de começar todas essas categorias. Então, como eu falei, né, tem que seguir as leis, né, locais, ambientais. Deve-se ter um espaço de construção permanente, ou seja... Essa questão das leis locais, ambientais, vale a pena chamar a atenção, porque não adianta você chegar numa prefeitura, num órgão, no Secretaria do Meio Ambiente, e dizer, não, é porque ele é certificado. Não adianta. O fato dele ser certificado não significa que você pode omitir as leis. É mentira, não... É tudo jogada de mercado, não existe. Então tem que seguir os recursos laterais, enfim, as taxas de permeabilização, enfim, todos os indicadores, né, de projeto. Isso é o mínimo, né, o básico, é o default, né? Então você tem que realmente seguir, isso é o mínimo dos requisitos para a certificação LEED. Tem que ter um espaço permanente, às vezes tem algumas construções móveis, né, tem construções que não são fixas, então tem que ser obrigatoriamente uma construção fixa. Tem o mínimo, né, de
o mínimo de certificação bem definido. Um limite. Desculpa, o limite de certificação bem definido, ou seja, o perímetro, né, que é do edifício. Às vezes tem edifícios multiusos, que você pode delimitar o perímetro, enfim, a parte, definir bem qual é a área que você quer certificar. Tem que ter uma área mínima, né, para ser certificado. Tem as taxas mínimas também de ocupação. Tem também a disponibilização dos dados, ou seja, depois que você conclui o processo de certificação, você tem que continuar monitorando e fornecendo durante 5 anos os dados, né, do consumo de água e energia, ou seja, para saber se aquele projeto que você estava prevendo, aquela eficiência energética, aquela redução do consumo de água que tu fez a previsão, né, de 20%, por exemplo, ele está acontecendo durante 5 anos, então isso é uma obrigação. E, enfim, tem que ter uma porcentagem mínima de área construída em relação à área do terreno. Aqui como eu falei, tem os pré-requisitos e pontuações, né? O pré-requisito é uma obrigação, tem que ser atendido. E a pontuação tem essa variação de acordo com cada categoria. Aí uma questão importante, os pré-requisitos, eles não vão pontuar. Você, todas as categorias, tirando inovações e créditos regionais, elas têm pré-requisitos. Então, você tem que cumprir aquilo, mas também não vai pontuar nada. É sua obrigação. Bom, aqui é um dos checklists de uma tipologia. Cada tipologia, cada tipo rating system da certificação LEED, ele tem um checklist, que é do Core Shell, versão 3. O LEED teve a versão 1.2, 2.1, 3 e já lançaram a versão 4. Mas aí até a transição para a versão 4 ainda tem uma fase de um período. Registrar no LEED Online alguns prédios com a versão 3. Bom, aí aqui é o CS, né, o Core Shell, e aí está um pouco pequeno para enxergar, mas a ideia era só para mostrar aqui que cada macro área daquela que a gente comentou, não é pensar apenas no espaço e já ganha 28 pontos, ou seja, já abre o leque aqui de várias opções, né, onde você tem obrigações, por exemplo, essa aqui é a prevenção da poluição na atividade da construção, pré-requisito 1. Então você tem que, vale salientar que vão ter pontos que se conseguem na fase de construção e pontos que se conseguem na fase de projeto, né? Então não existe o que a gente vê muito, né? Eu tenho escritório de arquitetura que entrega um projeto certificado, né? Só com o projeto de arquitetura ele é fundamental, né? Ele é importantíssimo. Mas um projeto de arquitetura ele não consegue a certificação LEED. Ele contribui, ele soma e soma muito, né? Porque muitas das pontuações se conseguem na fase de projeto e projeto de arquitetura. Mas também tem projetos complementares e também tem obra. Cerca de 60% é fase de projeto. Bom, então esse primeiro pré-requisito, essa obrigação, o que é? É você prevenir as atividades da poluição na atividade da construção. Ou seja, você fazer ações para prevenir aquela poluição na obra. Por exemplo, você vê ali você vai passando pelas avenidas e a 2 quarteirões você já sabe que tem uma obra, né? Porque tem aquele racho de areia. Então aquilo ali é inadmissível, né? Você tem que fazer todo um controle de sistema de lava-rodas, todo o caminhão no período de terraplenagem ou durante toda a obra. Que ele entra na obra, ele sai da obra, ele tem que ser lavado os pneus, ou seja, isso para não impactar a vizinhança. Então tem uma preocupação do edifício e do seu entorno. A gente não vai comentar cada um, aqui a ideia é só mostrar o checklist e ver que tem esse sistema de pontuação. E aqui mais na frente a gente vai, de cada slide, fazer só um resuminho de cada área dessa. A gente escolheu algumas ações. Como eu falei, a primeira ação é o pré-requisito 1, prevenção da poluição. A ideia realmente é reduzir essa produção, né, da poluição, como eu falei, né, que é gerada durante a construção, né, a erosão do solo, enfim, toda essa. E uma das ações, você vê aí na foto, é o cara lavando aqui, né, lavando a roda aqui do edifício. E essa água ela pode ser captada, pode ser tratada por decantação e reutilizada no próprio canteiro. Com o crédito 4.1, transporte alternativo, fácil acesso ao transporte público, ou seja, é interessante que nesse crédito, o edifício ele não é pensado de forma isolada, né? É pensado justamente o ambiente que ele está. Então a compra do terreno define muito, né, antes do projeto. Então, o terreno ele tem que estar bem conectado com a comunidade, né, do ponto de vista de transporte e serviços básicos. Ele tem que ter fácil transporte público.
Então tem que estar próximo aí a paradas, né, de ônibus, enfim, se a cidade tiver metrô, algumas outras opções, né, como o trem. E além disso também tem um serviço básico, né, tem que estar próximo pelo menos um raio de 10 serviços básicos, né, farmácia, enfim. Isso parte daquele ponto, aquela premissa que a gente falou lá no comecinho. Os edifícios são para as pessoas, né? Imaginar você projetar, tá lá, né, no CAD, no Revit, enfim, o software que for, naquela concepção, naquela fase já técnica, sair daquela linha técnica e pensar naquele momento que o edifício vai ter pessoas morando, né? Parece uma coisa redundante, mas porque às vezes a gente entra tanto naquela rotina, né, técnica e esquece dessa parte humana. E aí vai ter, assim, os moradores vão utilizar o edifício, eles vão ter que chegar, vão ter que sair, vão ter que trabalhar, vão ter que ir para a escola e vão ter que ter transporte. Enfim, pensar não só nas vagas, né? Pensar que sistema de transporte, que modais vão ser utilizados para chegar e sair daquele edifício. Outro crédito é a redução da ilha de calor. Então a gente tem aí uma solução para as áreas descobertas, a utilização aí de pavimentos intertravados, né, com malha aberta, mais permeável. Nas áreas de cobertura também pode existir um tratamento, tem o telhado verde, tem também a pinturas, né, com o SRI, né, um índice de reflexão solar, né, acima de 29, ou seja, o que quer dizer isso? São pinturas reflexivas que ela ajuda, né, a não absorver o calor, enfim, ela reflete e contribui aí para essa redução da ilha de calor nas cidades. Mas na frente a gente vai mostrar amanhã, no módulo dando continuidade à certificação, a gente vai mostrar alguns produtos que vão contribuir para isso aí. No segundo ponto, aqui já falando algumas iniciativas na eficiência do uso da água, ou seja, é uma obrigação a gente tem que reduzir 20% do consumo de água potável no edifício. Aí a gente tem que ir atrás de estratégia, ou seja, a certificação ela não tem receita de bolo, ela te dá os parâmetros e tu tem que conseguir estratégias para conseguir atingir esses parâmetros. Aqui é uma obrigação, 20% de redução do consumo de água potável. Aí você pode captar água da chuva, né? Pode, enfim, fazer uma coleta dessas águas, as águas cinzas, né? E fazer um tratamento e reutilizar no paisagismo, reutilizar na lavagem dos carros, enfim, todas essas ações, os equipamentos eficientes, torneiras hidromecânicas, enfim, várias ações para reduzir o consumo da água. No crédito 1, que tem aí o uso eficiente de água no paisagismo, né? Então, o paisagismo, muitas às vezes é interessante sim pensar no design, nas cores, né? Na tipologia de vegetação, enfim, quem é da área do paisagismo aí, eu acho que é interessante, tem que pensar assim, mas vai muito além dessa temática, né? Vamos dizer assim, do paisagismo, né, do estético, do visual. Como é que esse paisagismo vai ser, né, irrigado? Né? Que sistema de irrigação? É por gotejamento, por aspersão? Né? Vai ter um sistema de automação na irrigação? Que tipo de vegetação foi pensada para aquela área? Né? É uma orquídea para a área úmida, para as áreas, né, vamos dizer, secas, né? Assim, você está pensando em tipologias, né, em plantas, em vegetações que sejam plantas nativas, né, ou adaptar, enfim, locais da região, para minimizar. A ideia toda são estratégias para minimizar. Você vê que não tem minimizar o consumo da água. Você vê que não tem ações isoladas. Todas elas são integradas, né? Você está pensando ali no paisagismo, com foco em água, mas vai também economizar energia, porque o sistema de bombeamento, enfim, para irrigação já vai economizar também. E redução do consumo de água, 2 a 4 pontos, ou seja, é uma obrigação você conseguir 20%, mas se você conseguir for aumentando 30%, ou 35% ou 40%, você pode ir conseguindo aumentar essas pontuações, certo? Bom, energia e atmosfera, a gente tem aí algumas ações também, algumas obrigações. Uma delas é o comissionamento, ou seja, tem que ser, o comissionamento, o que é? É um profissional, é realizado por um profissional, né, um agente comissionador, onde ele vai acompanhar todos os sistemas de energia que estão instalados naquele edifício, né, a calibração deles, como eles foram executados, sistema de ar-condicionado, sistemas elétricos, se realmente aquela eficiência que foi prevista, ela está sendo seguida, né, durante a fase de obra. Pré-requisito 2,
tem que ter uma performance mínima, ou seja, é obrigado um edifício reduzir 10% do consumo energético. Aí, com base em quê? Né? O LEED tem um baseline, uma referência dos edifícios, do consumo energético, e aí é feita simulação energética, ou seja, na fase de projeto é possível fazer, tem alguns softwares, né? Tem o Energy Plus, tem o Design Builder, ou seja, tem alguns softwares já disponibilizados que vocês podem fazer essa simulação energética para evidenciar que o edifício que vai ser construído, quando ele for operado, ele vai ter essa redução energética. O crédito 2, geração de energia renovável no local. Ou seja, se você gera energia no local, você pode ganhar até 4 pontos, dependendo do percentual que essa energia renovável vai alimentar o teu edifício. Então, isso também contribui com a pontuação. Bom, tem materiais e recursos. Na parte de material, é uma obrigação a gente pensar na coleta de materiais reciclados, pensar também em materiais que tenham o crédito 4 aqui, que tenham conteúdo reciclado. Amanhã a gente vai mostrar vários revestimentos, materiais, que materiais são esses que podem ser aplicados para contribuir com esse crédito. Tem também os materiais regionais, ou seja, é interessante que a certificação ela pensa, ou seja, não adianta eu comprar um produto que ele veio lá da China, né? Imagina o impacto que causou aqui ambiental para poder chegar aqui por causa da logística. Então, um percentual de produtos tem que ser pensado no raio próximo da edificação, tem que ser comprado próximo da edificação, extraído, né, produzido e comprado para chegar na edificação dentro desse raio. Tem para valorizar também o mercado local. 800 km é o raio. Tem que pensar também na qualidade interna do ar, né? Isso é uma preocupação muito grande que está se tendo agora. O último congresso que teve do Green Building em São Paulo foi falado muito nessa temática, que às vezes é muito esquecida, mas ela é muito importante, porque ela, como reforçando que as cidades e os edifícios são para as pessoas nesse momento agora, por exemplo, quase todo mundo está em algum ambiente construído, né? Alguns em ambiente natural. Tem esses dois ambientes, né? Natural e construído. A maioria está em construído, né? Está na escola, os filhos estão na escola, né? O pessoal está no trabalho, os pais, as mães estão em casa. Tudo ambiente construído. Tem uns rezando, estão na igreja, enfim, está tudo debaixo de algum teto, vamos dizer, né? Esses ambientes construídos são feitos de materiais. Que materiais são esses, né? A gente está aqui no auditório. Esse material, aí tem revestimento, tem cerâmica, tem madeira, né? Tem carpete, tem forro, tem pintura. Esses materiais eles estão volatilizando, compostos, né? São COVs, compostos orgânicos voláteis. E esses materiais, dependendo da escolha, né, da especificação deles, eles podem ser danosos ou não à nossa saúde. Então tem que monitorar a qualidade de CO2, né, no ambiente, os compostos orgânicos voláteis também, né, que podem prejudicar na nossa saúde. Então isso é uma preocupação grande, que só resumindo, esses slides falam sobre a qualidade interna do ar. Tem créditos regionais também, como aí a norma da acessibilidade, um projeto acessível, ele contribui, né, a créditos de eficiência do uso da água, também os créditos de energia atmosfera. Enfim, aqui só para mostrar Esses são os créditos regionais, são alguns dos que se aplicam no Brasil, do que você, fazendo projeto cadastrado, que fica no Brasil, você consegue pontuar com ele. No máximo, você pode até atender vários, mas você só vai conseguir pontuar 4. E no caso da água e da energia, como é que isso funciona? Se você dobrar o máximo, vamos dizer, água, você poupava até 30%, certo? Se você aumentar mais um nível, aí você pontua 2 pontos, que vai um para a categoria da água e outro que vai para créditos regionais. É assim que ele funciona. Bom, então isso é para mostrar um pouquinho. Tem mais ações, né? Como vocês viram o checklist, são várias ações, né? Mais de 63, entre 70, depende do checklist. E aqui a gente mostrou rapidamente, não tem como aprofundar todos, mas a gente vê que é uma certificação que ela foca, né, além da energia, a água, os materiais, né, a qualidade do ar, enfim, o local, todo esse pensamento como está aí demonstrado aí nesse gráfico, essa figura. Bom, como a gente falou, no Brasil já tem mais de 800, impossível, né, a gente falar um pouco de cada um, mas a gente tentou destacar aqui alguns no Brasil, né, tem um case aí do Pão de Açúcar, um LEED Novos INC, um dos primeiros.
Tem esse Centro de Educação Ambiental da Votorantim, 2008, a sede da Petrobras em Vitória. São alguns projetos. Esse foi o primeiro projeto certificado no Brasil, que é o Banco Real, a agência Grande Viana lá em São Paulo, em Cotia. Tem o Rocha Verá, bem conhecido também. A certificação foi ouro, né, Gold, em 2009. Tem esse edifício também, o Morgan, né, em São Paulo, em Itaimbi. Tem a certificação também do Eldorado, em São Paulo. WT das Nações Unidas também, passar um pouquinho rápido, da Petrobras. E, enfim, para mostrar algumas tipologias, né? A gente vê alguns hospitais, vê escola, prédio comercial, prédio residencial. Aí tem algumas lojas também, né, por exemplo, da McDonald's, enfim, alguns edifícios, várias tipologias. Da W Torre, o Centro Cultural aí lá em São Paulo também, Max Pfeffer. E Cidade Jardim Corporate Center lá em Morumbi. Bom, aqui a gente tem mais alguns também da Petrobras, o SEMPS, o bairro Pedra Branca, né, que é o Lead ND, aquele que a gente comentou, né, de desenvolvimento de bairros. E tem a loja da Starbucks, que é aquele de interiores comerciais em São Paulo. Mais alguns aqui também hospital, né, com a categoria Lead NC em São Paulo. Tem alguns outros hospitais também, esse de São Paulo também, Bela Vista, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, em Morumbi. E também tem a certificação das arenas, né? Isso aqui foi uma exigência da FIFA, da certificação, também pensar nesse conceito de sustentabilidade. A Arena Independência, né, de Belo Horizonte, a Itaipava, a Arena Pernambuco e o Vivaldão lá em Manaus. Bom, aqui a gente vai dar um foco um pouco das certificações em Fortaleza, né? Eu sei que o evento está sendo em Fortaleza, então a gente quis destacar aqui quem não é de Fortaleza. Olha lá, muita gente, né? Então, bom para vocês conhecerem um pouquinho do que está acontecendo aqui no mercado. Tem o LC Corporate, Green Tower, né? Que é um edifício comercial, a categoria dele é Lead Core Shell, foi recentemente concluída a construção. Esse edifício Praça das Águas é um edifício residencial, também a categoria Lead Core Shell, ele está em fase de certificação. Tem a nova sede do INBEC, que essa é a consultoria da gente, que a gente está acompanhando está na fase ainda de projeto. Tem a sede da orquestra, né, que é o Coworking Elephant, e é um edifício comercial que já existe, então a gente está certificando na categoria Lead EB, né, para prédios existentes, ABOM. Também está certificado aqui em Fortaleza, né, o Estádio Castelão. Tem um prédio do Sebrae, que é um prédio existente, e a categoria Lead EB. Essa agência já está construída também, a agência do Banco do Brasil, que fica no bairro da Messejana. E o IY Eco Resort, na categoria Lead Core Shell, é um resort que fica em Cumbuco. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de um case para vocês, de um projeto que a GBFO está acompanhando, o processo de certificação. É o Bourbon Residência, é um edifício que fica em Belém, 30 pavimentos. E a categoria que a gente está na fase ainda inicial de projeto, mas a gente trouxe aqui para vocês algumas ações que foram feitas. E então a categoria dele é Lead Core Shell, como eu comentei, um edifício residencial. Ele está localizado em Belém. Tem alguém do Belém? Olá. Então ele fica ali no bairro Marizal. E aqui são algumas fotos, né, da fachada, das áreas comuns, né? Foi pensado aí nos revestimentos mais claros com SRI, né? O índice de reflexão solar foi pensado nas pinturas, os revestimentos. Teto verde no deck, nas áreas de cobertura também da área de ginástica. Tem também a parte de fumódromo. Foi pensado também nos vidros de reflexão solar, ou seja, vidro de fator solar. A gente vai falar um pouquinho dos vidros amanhã. Enfim, tiveram várias outras ações. Aqui são algumas fotos, né? O paisagismo também, o sistema de irrigação. A área também, que tudo são parametrizados, tem que ter uma área mínima de área permeável, né, em relação à área impermeável.
sistema de tratamento, né, das águas, aí no caso da piscina, para captar, tem um sistema de captação de água da chuva, né, Belém chove muito, isso é muito fácil atingir esse crédito, que a gente, com uma cisterna, enfim, todo um sistema que foi de captação, isso aí é muito fácil acumular água, e o sistema já alimentar toda a parte de irrigação do paisagismo. Inicialmente a gente faz um estudo de viabilidade técnica, onde a gente, dentro daquele checklist, como não é obrigado a gente fazer tudo, ou seja, só se for um edifício Platinum para conseguir todos os créditos, a gente faz um estudo de viabilidade técnica justamente para a gente definir quais são os créditos, né, que na análise de projeto, no caso nesse case aqui do Bourbon, alguns projetos já estavam em andamento, a gente fez uma análise e alguns créditos já se tinham conseguido, ou seja, era só evidenciar para poder conseguir a pontuação. O interessante é isso, tem muitos projetos, né, que vocês fazem, às vezes tem muitas ações interessantes, que às vezes já estão seguindo os parâmetros da certificação e é só evidenciar para poder conseguir, né, a pontuação. Aí tem créditos no nível B que a gente considerou, que, ou seja, que tem um grande potencial, né, de conseguir. O C, que é um crédito duvidoso, ou seja, a gente fica em dúvida de colocar ele ou não. O D, que ele é um crédito difícil. E o E, é uma metodologia nossa interna para a gente fazer um estudo de viabilidade técnica e saber quais são os créditos diante daquele leque de opções, qual é o mais viável, às vezes financeiramente, às vezes compra local, né? Às vezes de acordo com o projeto é mais interessante instalar um ou outro. E aí a gente chega nessa conclusão aqui de 14% da pontuação já se tinha conseguido através dos projetos existentes, e 37 pontos, ou seja, 34% já tinha grande possibilidade de se conseguir. Então a gente vai analisando crédito a crédito, pontuando, para poder ver essa viabilidade. Depois a gente faz o registro do projeto, existe uma plataforma que é o Lead Online. Todos os projetos no mundo eles são registrados nessa plataforma, então é interessante que, como a gente falou, é uma das vantagens, né? Se o projeto certificado está nessa vitrine internacional. Então a gente registrou o empreendimento, depois tem a fase que a gente está continuando agora, junto com os projetistas, fazendo workshop de nivelamento, treinamento com a equipe, e alinhando os projetos para finalizar a parte de projeto e partir para a parte de obra, que é a segunda fase. Vou passar para a Kátia para ela continuar com o ACO. A questão da certificação, na verdade, é um processo relativamente demorado, porque todos os projetos são analisados, aí você pontua, aí analisa, no caso do LEED, aí eles dão o parecer deles. Se você não concordar, você tem como recorrer, aí volta de novo. Então, e claro, tudo isso é pago, né? O LEED, você tudo paga, você paga para registrar. O registro custa $1.200 e para certificar você paga dependendo do rating system e da metragem quadrada daquela edificação. Então, bom, agora a gente vai falar do processo Aqua, que é o outro sistema que está sendo bastante utilizado no Brasil, não tanto como o LEED, né, o sistema americano, mas que já tem um peso considerável nessa área das certificações. O processo Aqua, bom, ele foi desenvolvido, deixa eu voltar aqui, ele foi desenvolvido pelo HQE na França, e ele foi adaptado no Brasil pela São Vansolini e pela Politécnica da USP. Como é que seria o histórico dele? A partir de 2002, se teve a demanda nessa questão de projeto do processo HQE e principalmente do referencial técnico de edifícios de setor e serviços. Em 2003 a 2005, começaram a fazer uma fase de, vamos dizer, um experimental e tentar modificar esses referenciais. Por quê? Qual a grande diferença que a gente vê entre o LEED e o Aqua? O Aqua ele foi basicamente tropicalizado. Claro que nem todos os elementos, nem todas as preocupações deles são 100%, ou às vezes ela se aplica a São Paulo e não se aplica ao Nordeste. Mas ele realmente é mais regional do que o LEED. Então,
fevereiro de 2005, começou o processo de certificação, que teve o sistema de escritórios e edifícios escolares. E ele tem evoluído, e em 2013 ele mudou para ser Aqua HQE. Por quê? Porque os organismos internos de certificação residencial Qualitel e o não residencial Certivea da França, eles se juntaram. Aí a Fundação Vansolini de São Paulo, ela está representando no Brasil, vai adaptar novamente os referenciais do Aqua, e agora aqui no Brasil vai se chamar Aqua HQE, que vai ter também um reconhecimento internacional maior, não vai ser só um sistema particular do Brasil. Então, o processo Aqua, né, a certificação brasileira, e que, além da questão da tropicalização dele, a diferença com o LEED é que ele tem uma preocupação muito grande com o sistema de gestão, com o SGE, Sistema de Gestão de Empreendimento. Ele vai se dividir em duas grandes etapas. A gente tem Sistema de Gestão de Empreendimento, que avalia o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, que é implementado pelo empreendedor. Quem vai ser avaliado aí, basicamente, é o empreendedor. E tem o QAE, que é Qualidade Ambiental do Edifício, que ele vai avaliar a questão técnica. Então, outra diferença. O Aqua divide-se em 3 grandes etapas. Como é que funciona o Aqua? Primeiro, eu sou o empreendedor, sou o cliente, e eu que digo, eu quero certificar a Aqua. Entra em contato com a Fundação Vansolini, você faz um registro, paga também, né? Tudo é pago. Aí como é que isso é cobrado? Vai ver o referencial técnico e a metragem também. Então, e cada etapa é paga. Então, a primeira etapa, que é a de programa, é onde você vai elaborar as diretrizes que vão nortear o seu projeto. Você vai fazer a questão o programa de necessidades, todos os documentos, todas as orientações que vão guiar os seus projetistas e o resto da sua equipe ao longo do projeto, ao longo dos anos, porque é questão de 2 anos, 3, 4 anos. Então, essa fase do programa vai ser a base. Depois de que tudo isso já está alinhado, consolidado, a gente parte para a fase de concepção. O que vem aí? A gente vai partir para projeto básico, projeto executivo e todas aquelas diretrizes estabelecidas em conjunto entre consultor, projetistas, cliente, empreendedor, tudo isso vai se refletir nos projetos. E depois vem a parte de realização, que é a de obra mesmo. A cada uma dessas etapas é feita uma auditoria presencial, na qual um empreendedor recebe um certificado. Aí você pode fazer a divulgação de que seu prédio foi certificado na fase tal. Agora, ele só é considerado certificado 100% no final, quando você certificar a fase de realização. Nossa. Bom, como é que funciona o sistema de gestão do empreendimento? A gente tem o PDCA, né, que é Plan, Do, Check and Act. Então, ele vai se basear, você primeiro vai ter a questão do seu comprometimento, definir as suas metas, definir os métodos e vai definir aqueles métodos para alcançar esses métodos. Quem trabalha também com a parte de gerenciamento de projeto, coordenação de projeto, também sabe que essa é uma metodologia bastante difundida. Então, bom, eu planejei isso aqui. Como é que eu vou fazer, né? Então, eu vou implantar aquele empreendimento, vou implantar o funcionamento. Então, você vai partir para a educação, para o treinamento e depois para executar o trabalho. Aí, agora eu vou fazer a parte da gestão. Você vai verificar que tudo aquilo que você planejou, que você implementou, está sendo executado. E, por último, tem a parte da aprendizagem, que você vai ver se a sua atuação nos seus processos teve validade, se você conseguiu difundir aquela metodologia, aquele conhecimento. Bom,
Então, o SGE, ele também vai definir o que é a E, porque até o empreendedor, começa assim, o empreendedor disse, eu tenho tanto, pronto, com isso aqui, quais são as categorias que eu posso, né, como é que eu posso direcionar o montante que eu tenho para alcançar as categorias da melhor forma. Então, tudo começa aí. E, ao mesmo tempo, você, através do SGE, você consegue controlar todo o sistema operacional. Uma parte funciona bastante como uma coordenação. Então, no SGE, a gente tem o empreendedor, ele assina um termo com a Fundação Vassolini, dizendo que eu, fulano de tal, eu estou me comprometendo que eu vou realizar um projeto, um prédio com certificado Aqua, tantos metros quadrados, esse vai ser o programa de necessidades. E depois, todos os projetistas que estão trabalhando para ele, eles também assinam esse documento. Todo mundo tem que se comprometer e responde perante as questões, vamos dizer, as questões técnicas que vão estar desenvolvendo. A gente tem a parte de implementação e funcionamento. Por quê? Porque a gente tem toda a questão de cronograma, tem a parte também de necessidades e expectativas do cliente, necessidades e expectativas do usuário. Então, você tem uma reflexão bastante grande. Essa parte é muito, como é que eu digo, muito teórica, muito trabalhosa e pouco técnica. A gente tem a gestão do empreendimento, onde a gente tem também toda a matriz de comunicação, a questão quem fala com quem, sobre o quê, onde que a gente vai armazenar o material, o arquivo, vai ser num backup, vai ser num portal, vai ser numa nuvem, como é que isso funciona, quem vai ter acesso. E no final de cada, vamos dizer, pouco antes de cada auditoria, você tem que fazer um balanceamento e um aprendizagem de o que foi que a sua equipe, né, você, o cliente, o que foi que eles entenderam. Então, nessa fase, o cliente empreendedor é vamos dizer, é o principal integrante, certo? É claro que todos os projetistas, consultores, atuam no nome dele, mas todo parte dele. Aí a parte técnica, a qualidade ambiental da edificação. Do jeito que a gente tinha no LEED 7 categorias, aqui a gente tem 14. Elas se agrupam em 4 grandes famílias. Cada uma dessas 14 categorias divide-se em subcategorias. E essas subcategorias dividem-se em preocupações. Então, cada uma delas, aqui a gente não pontua igual tem um ponto se você economizar 10% de energia, você tem 2 pontos. Não. Aqui a gente pontua da seguinte, as categorias são avaliadas em bom, superior e excelente. E a gente tem um perfil mínimo para que isso seja, vamos dizer, para que isso seja certificado. Como é que funciona? Se for nível bom, corresponde às boas práticas do mercado, legislação. Ou seja, se você já atender todas as ABNT, CNBR, você já vai, provavelmente, né, já vai estar encaixando suas categorias no nível bom. Superior, você já faz além, já faz melhor. Excelente, não, isso é uma prática muito boa. Então, dessas categorias, não adianta eu querer, não, vou certificar e vou botar as 14 no nível bom. Não pode, né? Que também não vai fazer diferença nenhuma. Então, você tem um máximo de categorias que pode estar no nível bom, que são 7. E você tem um mínimo de categorias que tem que estar no nível excelente, elas são 3. Aí a categoria superior, 4 que foram as categorias que sobraram. Isso é o mínimo que você tem que ter para poder certificar. É claro que você pode mudar. E uma questão muito interessante é que, ao longo das auditorias, você pode ir aumentando o nível da categoria. Né? Aumentar pode. Agora, para você diminuir de uma auditoria para a outra, não é muito recomendável e você tem que justificar muito bem que você está diminuindo, senão corre o risco de perder a certificação. E já aconteceu aqui, realmente, um caso no Brasil de um empreendimento que perdeu, no processo, perdeu a certificação. Então, como é que funciona esse perfil ambiental do empreendimento? A gente tem a ecoconstrução e tem a categoria 1, que é a relação do edifício com o seu entorno.
A categoria 2, que tem a escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos. A categoria 3, que é canteiro de obras com baixo impacto ambiental. No caso, essas categorias 2 e 3 são as que mais vão refletir na fase de obra, que já elas estão ligadas diretamente com o processo construtivo. Ecogestão. A gente tem a gestão de energia, a gestão da água, gestão de resíduos de uso e operação do edifício, que vale a pena ressaltar que ele não vai ser, por exemplo, o PGRS, que é durante a construção. Ela vai se preocupar com como que aqueles resíduos vão ser, como vai ser a triagem, coleta, destino, quando o prédio já estiver em funcionamento. A 7ª, que é a manutenção, permanência e desempenho ambiental. A gente tem a fase de a família de conforto, que é conforto higrotérmico, que é a 8ª. A 9ª, que é conforto acústico. 10ª, conforto visual. 11, conforto olfativo. E a gente tem a família da saúde, por último. Que é engraçado, os empreendedores eles não gostam muito, porque, na verdade, geralmente essas ficam no nível bom, superior no máximo, porque às vezes o investimento é alto, a visibilidade é pouca e o retorno é pouco. Então, eles não gostam muito. A gente tem a 12, que é qualidade sanitária dos ambientes, a 13, que é qualidade sanitária do ar, e a 14, qualidade sanitária da água. Claro, do mesmo jeito que o LEED, o Aqua tem seus referenciais técnicos. A gente tem o de edifícios habitacionais, que esse realmente foi desenvolvido para o Brasil, diferente do LEED for Homes, ele se aplica e ele é totalmente adaptado. A gente tem edifício de setor e serviços, e também que ele vai se desmembrar na parte de escritórios e edifícios escolares, na parte de renovação, que equivale ao LEED EB, do Existing Building. Aí tem o outro que é hospedagem, lazer, bem-estar, eventos e cultura. E a gente também tem um voltado para o urbanismo, que é de bairros e loteamentos. Então, só bem rápido aqui, mostrando os exemplos das categorias. No caso da 1, da relação do edifício com o seu entorno. Se a gente parar assim, para analisar os dois sistemas, eles basicamente equivalem a Sustainable Sites. Por quê? Porque você tem a preocupação com a questão do transporte, com a questão do número de vagas, como é que a pessoa vai chegar, se a gente tem transporte alternativo, se você está perto de áreas de preservação ambiental, se você está preservando elas, a questão do impacto na drenagem, após a construção. Nesse caso, a gente tem o exemplo das valas de infiltração, que funcionam como jardins. Você capta a água da drenagem, no lugar de ter o sistema convencional de boca de lobo. A água captada da rua é direcionada para essa vala de infiltração, que elas, aos poucos, a terra vai absorvendo, e no caso de uma chuva assim muito forte, uma enxurrada, vai ter os extravasores. A categoria 2, da escolha integrada dos produtos, sistemas e processos construtivos, a gente vai falar um pouquinho mais amanhã sobre ela, mas, basicamente, o que diz? Para você pontuar, vamos chamar de pontuar, nessa categoria, não tem que ter dependendo se você quer ser bom, superior ou excelente, você tem que ter uma porcentagem mínima de produtos que estejam cadastrados no PBQPH. Aí tem questões básicas, por exemplo, madeira, elas têm que ter o FSC ou o DOF. Cimento, recomenda-se que seja o quê? O cimento CP3 ou CP4. Materiais, já que o Aqua faz a equipe ter uma reflexão um pouco maior, você tem que procurar materiais de baixa manutenção e de alta durabilidade. Com relação a esses materiais, madeira certificada, FSC, o que é CP3, o que é CP4, amanhã a gente vai dar continuidade com o módulo sobre materiais, e aí a gente vai fazer um link com a certificação, realmente dizendo para quem não conhece essas nomenclaturas, qual é o diferencial do CP2, do CP3, enfim, essas certificações, né, o que é um DOF, né, documento de origem florestal. Então,
A gente vai estar esclarecendo isso melhor na fase de produtos que a gente vai falar amanhã. Bom, aí a gente tem a parte de canteiro de obras com baixo impacto ambiental, que tem exemplo de novo do lava-rodas, a questão de você limitar a poluição daquela obra ao perímetro da obra. Não adianta eu ter do lado de fora as montanhas de areia, brita, não pode, né? E você ter a questão de reaproveitamento de água dentro do próprio canteiro, com aquelas instalações provisórias. A água do dreno do ar-condicionado pode ser utilizada para alimentar o vaso sanitário, por exemplo, pode ser utilizado para o paisagismo. Então, obriga desde o canteiro a você implementar isso. Gestão de energia. Tem que ter a simulação de eficiência energética, não tem para onde fugir. Por quê? Porque, igual o Márcio falou do LEED, a gente tem um baseline. Então, é um prédio que não tem, um prédio comum, que vai ter tanta porcentagem de vidro na fachada, tal material, vai ter o mesmo formato, certo? E você compara com ele. Quanto que você está economizando na energia. Se a gente tiver energia eólica, placa solar, independimento, tudo isso conta. E uma coisa que pesa assim, bastante, que a gente volta para os materiais, é a questão dos vidros com baixa transmitância térmica. No caso de energia, iluminação nem conta tanto, mas o consumo de energia que a gente vai ter por causa do sistema do ar-condicionado, aí é tudo integrado. Se você tiver um vidro temperado sem nenhuma proteção, sem nada, é claro que o seu edifício vai ser um forno, né? E seu ar-condicionado vai gastar muito mais. Então, é algo, como a gente estava falando, é uma coisa integrada à outra. Gestão da água, coisas básicas que a gente já vê muito, como louças e metais de baixo consumo d'água, a gente capta água pluvial, questão do paisagismo, de espécies locais adaptadas que vão demandar uma menor quantidade de água. Categoria 6, que é a gestão de resíduos de uso e operação do edifício, que é bastante interessante, que a gente tem que fazer um PGRS de uso e operação e tem que implementar questões como coleta seletiva de resíduos e obriga, desde a reflexão até a você, não vou fazer um depósito de resíduo de 2x2, não cabe. Você já tem que saber quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os resíduos que vão ser gerados, vão ser tantos quilos de papel por mês, vão ser tantas canetas por mês, vai ser tantos litros de folha por mês, e assim vai. E como é que você vai armazenar, a cada quanto tempo isso vai ser coletado, tanto da sua fonte geradora, como do depósito geral, e qual vai ser o destino final. Por exemplo, até uma ETE, estação de tratamento de esgoto, gera lodo. Esse lodo é um resíduo perigoso. Até isso, você tem que reflexionar e dizer, não, esse lodo, aí ele vai virar uma torta, aí vai ser direcionado para, vamos dizer, vai ter um destino específico, o que eu vou fazer? Tudo isso obriga os projetistas a refletir um pouco mais durante o processo. Manutenção, permanência de desempenho ambiental, que é a questão da gente projetar para o futuro, né? Por exemplo, se tiver automação, se tiver medidores com detecção de vazamento, se acesso às áreas técnicas, não fazer uma casa de máquinas, um rack assim, do tamanho do depósito. Esqueci que eu tinha um fan coil, esqueci que eu tinha um chiller. Não, os equipamentos de ar-condicionado são grandes, o ar-condicionado é grande, os dutos são grandes, tudo isso a gente tem que prever. Se der um problema, como é que eu vou chegar lá? Tem um caso até de um auditório que a gente estava trabalhando, que tinha umas luminárias penduradas. Eu fico questionado na auditoria, e aí? Como é que você vai limpar isso aí? Você vai montar um andaime? Vão comprar aqueles carrinhos que levantam lá na hora? Então, eles são bastante criteriosos. Isso aí, fazem perguntas que você nem imagina. Temos também a 8ª, conforto hidrotérmico, questões mais usuais, que a gente já vê muito, telhado verde, brice na fachada, uma solução simples que faz muita diferença, os brices. Até o espaçamento deles, a largura deles, você calcula, a gente aprende nas cadeiras de conforto, e isso é para a gente levar para frente. Conforto acústico, essa é outra das categorias, sim, que
elas pensam bastante, diferente do LEED, ela só insiste no LEED for Schools. Aqui ela tem em todos os referenciais. Porém, ela também é aquele tipo de categorias que o investimento é alto, o retorno visível, sim, é pouco, aí os investidores não gostam muito. Mas mesmo ficando na categoria, no nível bom, já faz uma grande diferença. O fato de você botar uma manta entre a laje e o contrapiso já vai evitar o toque-toque que você está ouvindo, o apartamento de cima, a sala de cima, do salto. Já isso conta bastante. Conforto visual, que a gente é obrigado a 100% dos ambientes de trabalho e estudo terem iluminação natural. Conforto olfativo, que está ligado à questão de fontes de odores e sistema de ar-condicionado. Qualidade sanitária dos ambientes, que é criação de condições de higiene específicas. Essa é um pouquinho mais difícil de explicar e está mais relacionada à parte de instalações. Por exemplo, se a instalação de água potável estiver no material certo, se você, por exemplo, se a gente tiver água quente, aí é instalação de cobre, a gente tem que garantir que vai fazer um ensaio naquela água a cada tanto tempo. Enfim, já vai mais ligado para a parte das instalações. Sanitária do ar, a questão da qualidade sanitária do ar, que a gente tem a questão das tintas com a baixa emissão de COVs e também garantir que aquela sala tenha a vazão de ar-condicionado adequado. E a qualidade sanitária da água, que está mais ligada à parte da norma, que você escolhe os materiais conforme a normalização técnica. Dentro do processo Aqua, a gente tem uma figura muito importante que se chama gestor Aqua, o assistente Aqua. O que ele faz? O gestor ele tem que estar dentro do empreendimento, tem que ser o contratado do empreendedor ou do projetista. Então, ele vai, vamos dizer, absorver todas as informações do consultor de sustentabilidade, vai passar para os projetistas, para a equipe de campo, para a fiscalização. Então, ele tem um papel-chave de disseminar dentro do projeto, dentro da equipe isso. E assim, faz toda a diferença. Não é obrigado que ele insista, mas é bom que tenha uma pessoa que faça só isso, que faz muita diferença. E claro que a gente tem as auditorias. No caso do LEED, a gente registra no LEED online e eles analisam, 3 semanas depois volta, a gente vê. No caso do Aqua, as auditorias são presenciais, são 2 dias dos auditores procurando documento, procurando projeto, fazendo perguntas para todos os projetistas, para o dono, para o construtor. E eles fazem perguntas que a gente nem imagina. Bom, isso aqui, finalizando a questão do HQE no mundo, que começou na França, aí tem vários prédios em Paris, esse centro comercial, esse 270 ICAD, também é um prédio comercial. Tem hospital já. E o Aqua no Brasil, que a loja de Niterói da Leroy Merlin foi o primeiro empreendimento Aqua. E hoje em dia a Leroy tem, acho que depois dessa, todas essas outras lojas foram certificadas Aqua. A gente tem o Shopping Rio Mar, em Recife. Tem parque lá no Rio, Parque Madureira. Na Bahia, a gente tem a nova sede do Sinduscom. Em São Paulo, a gente tem 4 escolas estaduais que são financiadas que são do FDE, da Fundação para o Desenvolvimento de Educação do Estado. Tem a Casa Natura, tem institutos de pesquisa. E aqui a gente tem no Ceará o campus da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que não sabe, e o Shopping Rio Mar, que os dois estão em processo de certificação. No caso, a gente vai falar bem rápido do campus da Fiocruz. Esse é um projeto que eu trabalhei no escritório, que eu sou coordenadora, arquitetos. Já tem 2 anos e meio que a gente está nele. Ele fica na beira da Lagoa da Precabura. São pouco mais de 18 mil metros construídos de área certificada e implantados são 43 mil metros. E eles são vários blocos. Então, a grande diferença da Fiocruz é porque já veio deles,
foi licitado com a exigência de que fosse certificado, e a gente optou pelo Aqua porque a gente consegue certificar por etapas e consegue entregar um produto atendendo à legislação dentro do prazo. Então, a gente tem bloco de gestão, ensino, bloco de pesquisa, essa é uma área bastante aberta, com bastante vidro, todos eles de controle solar, da Sebrae. A gente tem um auditório para 300 pessoas, com tratamento acústico. Tem área de anfiteatro, praça. E esse aqui é só para vocês verem o que é um certificado. Esse aí da fase concepção, porque já teve em novembro de 2012, ele foi certificado na fase de programa, e em agosto de 2013 ele foi certificado na fase de concepção. Já está na fase de realização, mas agora a próxima certificação vai demorar uns 4 anos. E isso aqui, esse é o verso onde tem o perfil do empreendimento. E assim, de uma auditoria para a outra, a gente conseguiu aumentar 3 categorias. E acabou que na família de ecogestão, todas as categorias ficaram no nível excelente. Agora, claro que muito disso parte do cliente, que pode pagar, né, que está disposto, não sou eu como gestora da equipe dizendo que eu quero tal coisa. Não adianta, eu não quero nada. Eu tenho que ver o que o cliente quer e ver que tão viável é isso, tanto pela localização, tanto pelas tecnologias locais que a gente tem. Tem que ver quanto que ele pode pagar, ele pode até querer, mas não sei se pode. Bom, e já aqui encerrando. Bom, dando continuidade aos processos de certificação, a gente falou um pouquinho do LEED, né, do Aqua, e mais rapidamente, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco dos outros. Né? O Procel Edifica é uma certificação brasileira, né, do Inmetro, e segue aquele mesmo sistema semelhante ao do Procel que a gente vê de eletrodoméstico. Né? A gente, por exemplo, vai fazendo propaganda aqui, né, do Extra da vida. Né? Então, a gente vai lá no Extra e entra lá na parte de geladeiras e tem lá 2 geladeiras. Né? Tem a geladeira, as duas são R$800. E tem uma que é selo A e tem outra que é selo E. Né? R$800. Vocês comprariam qual? Selo A. Então, pronto. Ninguém precisou fazer nenhum cálculo, né? Não precisou, é uma linguagem fácil, dinâmica, colorida, simbólica, né? Diretiva, ou seja, é justamente todos os parâmetros que foi feito na indústria para poder tornar fácil para o consumidor, para ele, através de uma etiqueta, né, uma certificação, nesse caso, para um eletrodoméstico, ele identificar e garantir que ele é eficiente. Da mesma forma que tem tem o dos eletrodomésticos, também tem o dos edifícios, que é o Procel Edifica, da mesma forma. Então, existem vários cálculos, né, simulação energética que faz todos os parâmetros de consumo. O foco é só energia, né, eficiência energética. E hoje é uma opção, né, eu tive no congresso em São Paulo ano passado e está assim, um estudo, já tem uma previsão para 2016 tornar essa obrigação nos edifícios públicos e em seguida nos privados. Então vai ser uma realidade, é um fato que o cliente ele vai entrar no stand de venda e vai estar lá querendo, assim como a gente vai no Extra atrás do selo, né, comprar lá o ar-condicionado eficiente, você vai lá também no stand de venda da construtora X, o projeto de arquitetura Y, enfim, você já projetar pensando quais são as estratégias da fase de projeto que pode contribuir para a eficiência, para essa certificação. Então hoje já existem algumas construtoras aqui local, em Fortaleza, que já está lá estampado lá no stand, enfim, esse edifício vai ser selo A, ou selo B, ou selo... Então, hoje é uma opção, mas é um futuro a obrigação. Aí, aqui tem falando um pouquinho, tem essas categorias para unidade habitacional, edificação multifamiliar e das áreas comuns. Ele está estruturado nessas categorias, tem essas macro áreas, né, como a gente fala que é semelhante. Sim. A gente está aqui já falando aqui do outro selo, que é o selo Casa Azul. Esse selo Casa Azul é um selo da Caixa Econômica, é um selo brasileiro, é um selo que ele foi desenvolvido pela equipe técnica, assim como existe o PBQPH, que é o sistema da qualidade, né, das edificações, que hoje, por exemplo, a Caixa Econômica, para liberar uma linha de financiamento, ela exige que o edifício tenha qualidade, né? Para isso ela tem que ter o PBQPH.
né, que é a ISO 9000 da qualidade. Da mesma forma, foi desenvolvida essa certificação da Caixa Econômica, Casa Azul, que é uma certificação semelhante ao LEED, ao AQUA, uma certificação brasileira, onde ela libera linha de financiamento diferenciada para esses empreendimentos certificados. E hoje também é uma opção, e do último lançamento também e desenvolvimento desse selo lá em São Paulo, fala-se na obrigação também para esses projetos, Minha Casa Minha Vida e todos os projetos que são financiados pela Caixa Econômica. Ele tem esse sistema, essas categorias, também semelhante ao LEED, preocupação com a qualidade urbana, com o projeto, com a eficiência energética, preocupação com a água e conservação dos recursos e materiais e práticas sociais. Então tem um sistema de pontuação também, todos trabalham dessa forma, alguns são obrigatórios, outros são optativos. E aí vocês podem até entrar no site, tem disponibilizado lá no próprio site da Caixa, pode colocar selo Casa Azul, que já baixa um link lá, tem todo o manual, passo a passo da certificação. Bom, também ele tem níveis, né, como a gente falou do LEED, do AQUA, tem essas categorias. Aqui a gente também tem 3, que é o bronze, prata e ouro. Né? São 3 níveis, quanto mais em ações sustentáveis você vai implantando no projeto e na obra, você vai aumentando o nível da certificação. Bom, pessoal, era isso que a gente queria mostrar para você, um pouquinho da visão das certificações, né, que acontecem no Brasil e no mundo. E é isso. Obrigado.